Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5. E o título da mensagem é... Só que antes de eu falar da mensagem, eu quero dizer para os irmãos, aqueles irmãos que me veem usando máscara, o pessoal tem perguntado muito por que eu estou usando máscara, mesmo estando sozinho, É porque eu estou fazendo um procedimento dentário, irmãos, e aí, tão logo termine, eu estarei tirando a máscara, tá bom? Tá certo? 1 Coríntios, aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, o título da mensagem é A impureza da igreja de Corinto. Repreensões e exortações. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato cometeu, praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, foi devasso, ou avarento, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comas. Vou repetir o versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comas. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora.
Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu aqui aos irmãos de Corinto, né, da igreja de Corinto, né, porque chegou aos ouvidos dele onde ele estava fora da região daquele lugar, que tinha na igreja um sujeito lá que se dizia irmão, né, que tinha sido abusado da esposa do pai, né? E eu vejo aqui nessa palavra, né, como esposa do pai, né, ou mulher do pai, ou mulher do seu pai, que provavelmente, né, pela lógica, esta mulher, essa senhora, ela não seria mãe desse jovem. Provavelmente aqueles casos de ou o pai tinha ficado viúvo e casou de novo com outra mulher, ou aqueles casos de que o marido tinha mais de uma mulher, né? Ele era filho de uma das mulheres do pai. Naquela época, os pais tinham 1, 2, 3, 4 mulheres, né? Ou até mais, né? E tinha todas elas na mesma casa, junto com a família inteira ali, né? E tinha... então, pode ter sido isso, né? Vamos depois, algumas chegar nas referências, para ver se as referências falam alguma coisa a esse respeito. Mas, a princípio, enquanto nós estamos meditando apenas na mensagem, provavelmente é isto, né? Ele era filho de uma, mas o pai tinha mais de uma, e ele abusou de uma das mulheres do seu pai, ou de uma outra mulher que o pai tinha, né? E naquele tempo era legítimo, né? Então a obrigação do filho era de respeitar, né? Para que os irmãos que não têm conhecimento da palavra de Deus com mais profundidade, né? O nosso pai Jacó teve 4 mulheres, né? E convivia com as 4 ao mesmo tempo, ali na responsabilidade dele, debaixo do mesmo telhado, né? Então, de modo que esse caso pode ter sido mais ou menos isso, né? Mas seja lá como for, né? Paulo determinou, chegou aos ouvidos dele, né? Que tinha esse sujeito na igreja, que se dizia irmão, né? Que tinha abusado da mulher do pai e continuava lá normalmente, como se diz por aí, numa boa, né? E Paulo então escreveu a carta para ele repreendendo, né, repudiando essa atitude desse jovem, né, em relação ao pai e a madrasta, né, e por que ele ainda estava convivendo com os irmãos, ele não tinha sido ainda arrancado do meio dos irmãos, né? Ele era um verdadeiro escândalo dentro da congregação, né? Então vamos agora à meditação da palavra em si, para nós ver aqui os fundamentos dessas coisas todas, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A impureza da igreja de Corinto. Repreensões e exortações. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Geralmente se ouve, Paulo escrevendo à igreja, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Né? E por que Paulo escreveu dessa forma para os irmãos? Porque ainda que o homem tivesse mais de uma mulher, 1, 2, 3, 4 mulheres, né? A obrigação dos filhos, porque era filho de um mesmo pai, mas não filho da mesma mulher. Então a obrigação dos filhos é de respeitar, né, a esposa do pai, a mulher do pai, a concubina, a amante, sei lá eu como é que eles falavam, tinha muitos adjetivos para se dizer naquela época, né? Então a obrigação do filho é respeitar a mulher do pai, né? Então ele tem que inclusive fugir dela, se afastar dela de qualquer tipo de assédio, para que isso não venha a acontecer, né? O filho tem que fugir da mulher do pai, né? Se fosse mãe dele, ele jamais faria isso. Então provavelmente foi uma dessas situações, né? Então Paulo mandou a carta escrevendo, exortando e repreendendo os irmãos para que tomasse atitude rápido, né,
em relação a este assunto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Né? Ou seja, o que esse adulto está fazendo aí no meio da igreja, congregando junto com os irmãos, após ter cometido tal atrocidade, né? Ficando com a mulher do seu pai, né? Adulterando com ela e continuando na igreja como membro da igreja, é o cúmulo do absurdo, né? Não se pode aceitar, né? E os irmãos estavam aceitando esse tipo de comunhão, né? E Paulo continua falando: eu em verdade ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para ser destruído da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o que Paulo estava recomendando aqui? Que esse irmão fosse excomungado da igreja, fosse excomungado da obra de Deus, fosse entregue ao diabo, para que o diabo pudesse cobrar dele, né, conta do ato tão grave que ele tinha feito ao pai dele. O pai dele não merecia, e nenhum pai merece que o seu filho faça esse tipo de coisa, né? Não importa a condição e a forma que o pai tinha adquirido aquela esposa, né? O filho tem que respeitar, né? É como tem um ditado aí entre os jovens da minha época, né? Mulher de amigo meu, para mim é homem, né? Eu cresci, né, ouvindo esse dito popular, né? Mulher de amigo meu é homem, ou seja, amigo não dá em cima de mulher de amigo, né? Agora aqui era muito mais grave que isto. Aqui era o filho, né, usando sexualmente, falando a mulher do pai, né, que provavelmente, para que ninguém se confunda, provavelmente não era a mãe do rapaz, e sim madrasta. Tá certo, irmãos? Né? Então arranca esse adulto do meio da igreja. Arranca esse prostituto do meio da igreja. Arranca esse ciníaco do meio da igreja, esse fornicador. Não pode permitir que ele fique na igreja, no meio da igreja, junto com os irmãos. Né? Cometeu um ato tão grave desse e permanecer junto com os irmãos. Né? Que exemplo esse pastor está dando para a sua igreja? Permitindo, não é nem aceitando, não é permitindo. Né? Arranca fora, né? Arranca fora, porque tal atrocidade que esse sujeito cometeu, o que ele merecia era ser arrancado fora imediatamente de comunhão e da igreja, né? Para não contaminar os demais irmãos, né? É o que Paulo fala aqui mais adiante, né? Uma pitada de fermento leveda a massa inteira, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Então arranca fora, né? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como que estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar a massa toda? Né? Ou seja, né, a forma que o pastor daquela igreja, né, estava conduzindo a obra de Deus, e os demais ajudantes também da mesma forma, né, não era correta,
não era justa, não era honesta, né? Não era correta, não era justa e não era honesta, né? Porque eles estavam deixando, tapando os olhos, tapando os ouvidos, fechando os olhos e tapando os ouvidos para o pecado dos irmãos, e nesse caso aqui um pecado extremamente grave, né? Tem que agir, tem que atuar, tem que tomar atitude, né? Não pode. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, Cristo morreu, Cristo nasceu, viveu durante 33 anos, 30 como homem, trabalhando em casa para ajudar a sustentar as irmãs, a mãe e as irmãs, e 3 anos de ministério. E ele foi morto e crucificado, e ressuscitou ao 3º dia e subiu ao céu, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas ele morreu, morte de cruz, para o perdão dos nossos pecados, para a justificação das nossas almas. Foi para isso que Cristo morreu, né? Então nós não podemos deixar que o sacrifício de Cristo seja em vão, porque ele foi exato pelos nossos pecados que Cristo foi morto. Então nós não podemos ter conivência com o pecado dentro da igreja, em hipótese alguma, né? Todo tipo de pecado dentro da igreja precisa ser repudiado, né? Repudiado por todos os irmãos. E o pastor dirigente tem que tomar atitude a esse respeito, né? Ele tem que tomar atitude. Ele não pode ficar imparcial, conivente com aquela situação. Ele tem que realmente apurar os fatos, uma vez verificado, tomar atitude, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? E Paulo recomenda: limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Ou seja, se livra do mundo dos pecados e seja uma nova criatura vivendo para Cristo. É isso que Paulo está falando. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, né? Ou seja, uma massa nova, ela não tem fermento algum, né? Você tem a massa nova, acabou de ser preparada, ela tem 0 de fermento nela, né? E você vai colocar ali o fermento que você quer colocar, né? Mas sem fermento. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, ou seja, pelos nossos pecados, né? Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, Cristo é a nossa Páscoa, né? É o pão da vida, Jesus é o pão da vida. E Moisés, quando ministrou a primeira Páscoa na vida, né, foi dada pelo Senhor, né, como é que era para ser a Páscoa, né? E os pães eram asmos. O que é pães asmos? Pães sem fermento, comido com ervas amargas. Foi a primeira Páscoa ministrada na face da terra. Foi Moisés quem ministrou. Foi dada por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo a Moisés, para que ele pudesse ministrar a primeira Páscoa aos irmãos. E Deus falou mais, determinou que comesse em pé, com os seus lombos cingidos e os seus sapatos amarrados, porque era para acabar de comer e pegar a estrada, né, rumo ao Mar Vermelho. E assim foi. Então, essa Páscoa de pães asmos, né, Cristo foi exatamente simbolizando a morte de cruz que Cristo morreria cerca de 1445 anos depois, sendo a nossa Páscoa.
Cristo é a nossa Páscoa. Então a Páscoa que foi ministrada por Deus, recomendada por dada por Deus, é esta, né? É os pães asmos, né? Sem fermento, comido com ervas amargas, para marcar saída do povo de Israel do Egito. Já exatamente demonstrando como é que seria a morte de Cristo. Né? Por isso Cristo é a nossa Páscoa. Né? Sem fermento, zero fermento e com ervas amargas. Né? Cristo é a nossa Páscoa. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Né? Aleluia, Pai. Ervas amargas, pães sem fermento, representa para nós, né, a pureza, a nossa purificação, né, de corpo, alma e espírito, com toda sinceridade de coração, né, sem fermento, né, sendo salvos dos pecados do mundo, ou do mundo dos pecados, por Cristo Jesus, simbolizando a nossa Páscoa. Né? Tanto é que Jesus, quando ministrou isso, depois ele disse: fazei isto para a memória de mim até que eu venha. Né? Cristo ministrou a Páscoa para os apóstolos, né? Ali na véspera da sua morte. Né? Mas Moisés tinha dado a primeira Páscoa 1445 anos antes, dessa forma: pães sem fermento, comido com ervas amargas, né? Em pé, lombos cingidos e sapatos amarrados, para comer e pegar a estrada. Vamos embora. Vamos embora. Né? Pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, não junte com adúlteros, não junte com prostitutas, não junte com prostitutos. Seja separado desse tipo de gente para a sua comunhão. Não tenha na sua vida pessoas com esse tipo, comunhão com esse tipo de pessoas. Né? E Paulo continua falando, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que isso quer dizer? Que o nosso dia a dia, a nossa rotina diária, nós estamos todos os dias no meio dessas pessoas. Trabalhamos, imos e voltamos no meio dessas pessoas todas. Não é disso que Paulo está falando. Não tem como. Nós não temos um mundo separado para nós. E sim nós é que somos separados do mundo. Pelos atos, atitudes, pelos nossos feitos, né? Precisamos rejeitar o mundo e o pecado. Não ser participante das mesmas obras. E não ter conosco esse tipo de pessoa participando conosco da comunhão com Cristo. Né? Primeiro tem que aceitar Jesus, se converter, né? Ser batizado, se livrar do mundo e do pecado, né? Através da conversão, regeneração, da transformação. Né? Convertido, transformado, regenerado e liberto. Para depois participarmos da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Não podemos ser participando dos seus pecados e muito menos ter eles participando com a gente, hipótese alguma. Né? Isso não quer dizer absolutamente
com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Nós temos uma quantidade muito grande de crentes que os seus patrões praticam essas coisas todas. E a palavra não nos proíbe de ter patrão assim. Podemos ter, devemos ter, não tem como não ter. Né? Embora Jesus possa preparar quando a situação for muito grave, for extremamente horrenda, se o desejo do nosso coração for de sair, de mudar, né? Mas na convivência profissional não tem muito como deixar de ser, desde que seja um trabalho sério, honesto e honrado. Né? Fora disso, mas o Senhor não quer que nós tenhamos comunhão com essas pessoas. Né? Na hora da festa, eles para lá e nós para cá, sem ajuntarmos. Não temos comunhão em participação em nenhum tipo de festa. Né? Embora trabalhar nós podemos, desde que seja um trabalho sério, honesto e honrado. Né? Até por falta de opção, evidentemente, é claro. Né? Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem comas. Paulo nos adverte aqui, né? E João também, lá numa das epístolas, fala também sobre isto. Porque nós nem comer com esse tipo de gente. Né? Nem comer com eles. Ou seja, não participar junto com esse tipo de pessoa do mesmo tipo de festa. Né? Ele está falando da comunhão na igreja. Mas no finalzinho dá essa nota. Com esse tipo de gente, nem coma com eles. Né? Muito menos na comunhão da igreja com Cristo. Né? Sede santos porque eu sou santo. Né? Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Não aceite na sua igreja esse tipo de pessoa participando da comunhão do corpo de Cristo. Vir, pode vir, mas tem que ser, após chegar, tem que ser convertido, transformado, regenerado e liberto. Não pode ficar convivendo. Dentro da igreja, não. A menos que ele fique lá apenas como ouvinte e não esteja trazendo perturbação para a obra de Deus. Né? Ele não quer batizar, mas também não perturba a obra. Ele se comporta. Ele tem um comportamento de homem honesto, honrado na igreja. Né? Mas para participar do corpo e sangue de Cristo, para ter comunhão no partir do pão, ele tem que estar purificado de todas estas coisas. Venha como estiver, mas é necessário purificar depois. Ou seja, purificar primeiro para depois ter comunhão no corpo e sangue de Cristo. Né? Com o tal, nem ainda comes. Porque Paulo fala, por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Ou seja, a igreja não tem que julgar os que estão fora da igreja. Né? A igreja ali na responsabilidade dos homens que cuida dessas coisas todas, da purificação da igreja, a obrigação é do pastor, mas ele tem a sua equipe que te auxilia, que te ajuda, tem conselho na igreja, dependendo do tamanho do ministério. Né? Então nós não temos que julgar o mundo. Né? O mundo nós trabalhamos para salvar, para tirar pessoas do mundo, mas não para julgar os que estão lá fora. Né? Para julgar os que estão lá fora, Paulo afirma aqui que já tem Deus para julgá-los. Né? Nós julgamos apenas os que estão dentro da igreja, para andar com retidão ao nosso lado, junto conosco, no partir do pão e do vinho e na comunhão. Porque é a comunhão
né? Com Deus, o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Né? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Ou seja, lança fora o escarnecedor, e lá se vai a contenda, e cessa a questão e a vergonha. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja